Vamos falar aqui sobre um desdobramento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, a gente se recorda aqui, a gente noticiou na época aqui no Poder Expresso, ele afastou, o Supremo Tribunal Federal afastou o enquadramento criminal do porte de maconha para uso pessoal. Como resultado disso, agora o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, está iniciando os mutirões para revisão das condenações daquelas pessoas que foram para trás das grades em razão de quantidades de maconha que na época caracterizavam ou caracterizariam o tráfico, e agora com esse novo direcionamento isso deixa de existir, né? Não há se falar agora em tráfico, mas sim em porte para uso pessoal. É exatamente o que a gente vai abordar agora no bate-papo com a Paola Cuenca, chegando ao vivo aqui ao Poder Expresso, que vem acompanhou desde as discussões no Supremo Tribunal Federal no plenário, até agora esse novo capítulo nessa história, né, minha amiga? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde para você também, Jesus. Para quem está nos acompanhando, é isso mesmo, viu? A partir desta segunda-feira, os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais federais, começam um mutirão que vai seguir até o fim do mês de julho para fazer uma revisão das condenações que foram estabelecidas nos últimos 8 anos por tráfico de drogas. Isso para então atender a uma decisão que foi dada pelo Supremo no ano passado, que descriminalizou o porte de pequenas quantidades de maconha para entendimento de uso pessoal. Dessa forma, para fazer valer justamente esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque quando a gente está falando de matéria penal, aquilo que pode beneficiar uma pessoa que foi processada, pode então uma decisão de hoje retroagir, ser aplicada em casos antigos, desde que possa ser uma decisão que beneficie aquele processado. Então agora o Conselho Nacional de Justiça faz a ordem de inclusão dessa questão do porte de maconha para uso pessoal dentro de mutirões que já costumam acontecer dentro do sistema de justiça para revisão de uma série de situações. E o que está colocado agora nessa revisão é olhar para todos esses processos, todas essas condenações por tráfico de drogas e ver quais seriam os casos que podem se enquadrar na decisão do Supremo. O mínimo necessário para se enquadrar é o caso de uma pessoa que foi condenada por tráfico de drogas e que teve ali na apreensão para caracterizar esse crime 40 gramas de maconha, até 40 gramas de maconha ou até 6 plantas fêmeas, justamente da mesma planta, da cannabis, ali nessa apreensão. E eu digo que pode ser um primeiro critério, porque na própria decisão do Supremo já estava estabelecido que ficou definido ali 40 gramas de maconha, 6 plantas fêmeas, mas isso não é o suficiente para enquadrar uma pessoa como usuária. A justiça deve partir do princípio de que uma pessoa que está aportando até 40 gramas tem mais chance de ser usuária do que traficante. Só que se nessa prisão, por exemplo, nessa apreensão dessa quantidade de 20 gramas de maconha, vamos colocar aí, tinha junto uma balança de precisão, tinham conversas ali no celular dessa pessoa de negociação de venda de drogas, bom, aí fica caracterizado o tráfico, se entende que aquela quantidade pequena já era uma porção dividida talvez justamente para esse comércio, então seria um caso, que não se enquadraria nessas situações de entendimento de que a pessoa teria esse porte de pequena quantidade para uso pessoal. Nesse mutirão, os casos vão ser analisados dessa forma. Com a ajuda da inteligência artificial, primeiro os tribunais vão fazer essa grande coleta de casos que poderiam estar enquadrados no porte de pequenas quantidades de maconha ou de plantas de maconha, e depois o caso é analisado pelo juiz responsável para ver se de fato ele está totalmente enquadrado na situação definida pelo Supremo de descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal, o que pode acabar gerando o cancelamento de uma condenação. Então, nesse mutirão vai ser tudo analisado, Ministério Público, defesas da pessoa processada também vão poder se manifestar e a gente pode ter o resultado de um cancelamento de condenação ou até mesmo uma possível revisão de pena, no caso de haver outros indícios e provas que possam daí caracterizar o tráfico, mas é necessário, diante dessa ordem do Conselho Nacional de Justiça, que os tribunais de todo o país, então, façam a revisão dos casos, justamente para tentar rever possíveis condenações que hoje, com o entendimento do Supremo da descriminalização, não são mais entendidos como condenações por tráfico. Perfeito. Paola Cuenca trazendo todos os detalhes aqui sobre essa ação, esse mutirão do CNJ, Conselho
Nacional de Justiça. Gostaria de arrematar com mais alguma informação sobre esse assunto, Paola? Lembrando que esse mutirão, né, como eu já tinha mencionado, são mutirões que são realizados dentro do sistema de justiça. É a primeira vez que a situação sobre essa descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal está incluído dentro do mutirão, mas a gente também tem outros casos que vão ter que ser analisados pelos tribunais. Por exemplo, prisões preventivas que já duram mais de 1 ano e essa pessoa que está presa preventivamente ainda não teve o caso processado. Então, revisar essa prisão preventiva, essa perda de liberdade dessa pessoa. Por exemplo, por conta de outra decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda lá de 2018, revê os casos de mulheres que estão presas e têm filhos pequenos ou filhos com deficiência de até 12 anos de idade e que a decisão do Supremo lá de 2018 já falava sobre se prezar uma prisão domiciliar e não que essa mulher esteja fora do ambiente do lar, caso ela seja de fato essa cuidadora, né, dessa criança pequena, essa criança às vezes com necessidades especiais. Então tem uma série de casos que também fazem parte desse mutirão, mas de fato a grande novidade é que nesse mutirão que vai acontecer até o fim de julho, dessa vez foi incluído o caso do porte de maconha para consumo pessoal em pequenas quantidades não ser mais considerado um crime. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.